Recentemente eu comecei a ler The Beginning After the End e olha, a chance de eu ser criticado aqui pela comunidade desse manhwa é muito gigantesca, mas eu preciso dizer, eu não entendi toda essa comoção que vocês têm por esse manhwa. Mas calma lá, antes de falar qualquer coisa, né, antes de criticar, de falar qualquer merda, enfim, eu preciso trazer alguns pontos, né, listar algumas coisas aqui que talvez justifiquem, né, esse motivo de eu não achar tudo isso. O que, todavia, não significa que eu não gostei, que eu achei ruim e tudo mais, porém eu só não entendi, né, enquanto eu acompanhava ali nos fóruns ali, eu ia lendo os capítulos e tudo mais e acompanhando os comentários, era uma comoção gigantesca, as pessoas ensandecidas, dizendo que era o melhor manhwa da vida, a história de todos os tempos e que é a segunda, terceira vez que voltou ali pra ler e tudo mais. Eu me arrepiei insanamente nessa cena, meu Deus, e eu não consegui ter esse feeling, né, com a obra, eu não consegui me conectar a esse ponto, né, mas isso não quer dizer que seja uma obra ruim. Porém, é um pouco mais do mesmo até onde eu li. Porém, eu vi alguns comentários, eu vi alguns vídeos, algumas reviews ali que comentaram que mais pra frente elas se distanciam um pouco desse comum que a gente já conhece nesse tipo de narrativa, tá? Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer as minhas primeiras impressões até o ponto onde eu li sobre essa obra, o que eu achei e, enfim, caso você não conheça e caiu de paraquedas, você também tem uma noção básica do que se trata. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? Seguinte, The Beginning After the End vai ganhar uma adaptação em anime, e esse foi o maior fator de motivação que eu encontrei para poder começar a ler o manhwa. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu li até o capítulo 14, então é bem fase inicial mesmo do negócio, é mais o começo, é o tutorials ali da jornada, vamos dizer assim, porque tem esses elementos RPG na história, né, as classes ali, os reinos divididos e cada classe ali, anões, elfos, humanos e os poderes de magia e tudo mais, porque existe todos esses elementos dentro da estrutura da narrativa, nesse universo ali de The Beginning After the End, que é legal, eu acho interessante, e quando eu descobri que iria receber essa adaptação em anime, eu fiquei curioso pra ir atrás, porque não foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse manhwa. Eu já tinha ouvido falar pelos meus amigos, colegas, enfim, eles falaram bastante que era uma obra intensa, interessante e tudo mais, e daí veio a adaptação, né, o anúncio da adaptação em anime, e eu finalmente quis começar a ler. E é interessante porque tá permeado de algumas polêmicas, né, essa futura adaptação que eu acho que tá pra 2025, né. O estúdio não é muito renomado, não é muito conhecido, e o diretor, o cara que vai estar responsável pela direção desse anime, é o mesmo diretor daquela bomba de School Days. Assim, sinceramente, eu acho que os fãs, as pessoas que são ensandecidas assim por essa obra, devem estar com o pé muito atrás ali sobre essa adaptação, mas enfim, vamos ver o que vai sair disso daí. Mas sobre a história do que se trata, nós acompanhamos aqui um isekai, né? Já começa por aí. O primeiro ponto aqui, eu não tenho nada contra a obra em si, eu tenho algo com o subgênero, né? Porque eu não gosto de isekai. São poucos isekais ali que valem a pena, na minha opinião, tá? Isso aqui é muito subjetivo, não estou dizendo que é um fato consumado, é o que eu acredito, é o que eu acho. Então, começando por aí, eu já fico com o pé atrás em relação à obra como um todo, porque eu não sou muito chegado, não sou muito fã. Pra você ter uma noção, eu sou o tipo de cara que está muito hypado pra essa estreia aqui. Então já dá pra ver aí que eu tô bem distante, né, bastante distante na verdade da minha categoria, vamos dizer assim, mas não me impede de me aventurar, de explorar e tudo mais, e foi o que eu fiz nessa história. E aqui a gente acompanha um cara que era um rei no seu universo original ali, e ele acaba morrendo e reencarnando no corpo de uma criança chamada Arthur, e aí tem um apelido de Arte ali. E é aí que ele percebe que esse universo que ele está instaurado agora, ele é bem mais arcaico do que o universo que ele estava, e o avanço tecnológico não existe tanto ali como existia no universo dele. Ele acaba percebendo que isso se dá pelo uso da magia. Neste universo, nesse mundo que ele reencarnou, é possível usar magia. E é interessante porque a obra, ela vai trazendo todos esses elementos ali contidos na narrativa e apresentando pra gente, né, de forma gradativa, pra explicar pra gente ao mesmo passo que o próprio protagonista vai entendendo sobre o universo. Então tem a diferenciação de Ki e de Mana. Ki é no mundo dos humanos, uma parada assim, né, do mundo dele, e Mana é uma parada mais daquele universo que tem a ver com manipulação da magia e todas essas coisas do gênero. E daí existem as classes, as atribuições, o que cada um faz ali, as suas funções e tudo mais. E esse começo de The Beginning After the End lembra muito Mushoku Tensei. Se você já assistiu esse anime, você vai ver que existem muitos comparativos que é possível fazer entre as duas obras, correlações ali, e foi o que eu comentei, né? As pessoas falaram que mais pra frente se distancia, se desassocia um pouco, principalmente dessa comparação com Mushoku Tensei, e passa a ser uma coisa mais original, mais singular ali. Não sei se eu vou chegar lá, mas enfim, falaram isso.
isso. Então é por isso que essas primeiras impressões aqui é bem a ponta do iceberg mesmo, não é exatamente tudo que a obra é o que eu vi até ali e o que eu senti até onde eu li. Então a gente tem todo aquele conceito do protagonista que ele reencarnou como uma criança, mas ele tem todas as memórias da vida passada dele, e ele usa isso como um forte atributo ali pra aprender coisas novas, pra aprender sobre aquele universo e evoluir. Então a gente tem um enfoque bastante na evolução do personagem, ele tentando entender qual que é a nova origem dele ali, o que ele pode ou não fazer, o que ele pode alcançar, quais são as limitações, o céu é o limite, enfim, então tem toda essa exploração e a gente acompanha ele desde pequeno, já sendo esse gêniozinho, né, o mago gênio, né, supremo, que ele é diferente dos demais e muito por conta dele ter essas memórias da vida passada, então ele ser meio que um adulto no corpo de uma criança, Mushoku Tensei. Os primeiros capítulos se resumem basicamente nessa história, nesse desenvolvimento, nesse arco do desenvolvimento do Arthur, onde ele conhece os pais, ele vai se aprofundando, vai aprofundando as relações que eles têm, e ele sendo ali basicamente autodidata, né, ele não precisa de ninguém, né? Não precisa do pai, da mãe, algumas coisas assim, né, como trocar a fralda, dar de comer, porque ele é um bebê ainda e não pode fazer muita coisa. Mas desde pequenininho, quando ele já começa a engatinhar, ele já começa a entrar na sala de estudo e começar a ler os livros e aprender sobre a aura e controlar a própria aura. Enfim, o moleque é um gênio, avançado pra caramba. Os primeiros capítulos se resumem a isso, até que a gente chega a um ponto que a jornada de fato começa, ele já tá mais velho, ainda é uma criança, mas agora já tem um pouco mais de noção, já sabe falar, já sabe se expressar, de uma maneira que não chame tanta atenção, porque ele ainda é uma criança, sabe? Então ele tem que dosar um pouco ali, ele tem que medir as palavras pra não dar a entender que ele tem um vocabulário bem mais elevado do que uma criança deveria ter, uma coisa assim do tipo. Começando a sua jornada, nós temos aquela típica apresentação da guilda, né? Assim que o esquadrão ali que vai se formando, vários personagens vão aparecendo, cada um com a sua função. Enfim, nós temos lá a arqueira, o cara que é muito forte, o cara da lança, a outra que é curandeira, a magia explosiva e não sei o que, essas coisas do tipo. Isso não me atrai. Esse é um dos problemas. Como eu comentei reiterando aqui, o meu problema não é especificamente com The Beginning After the End, mas é com o subgênero. Então, qualquer obra que tem esses elementos, assim, pra mim, não é tão chamativo, né? Não é um chamariz pra mim, tem elfos e tem explosões e não sei o que mais, vai ser interessante, eu vou gostar, então eu vou lá, vou procurar e vou assistir. Não é assim que funciona comigo, infelizmente. Frieren foi diferente, né? Então, como eu comentei, alguns poucos ali, mas não é isekai, mas é fantasia, tem algumas coisas que são similares ali. Então, nesse tipo de história, né, dependendo do que é abordado, dependendo da narrativa e como que ela é construída, me interessa. Frieren é um exemplo clássico disso, de algo que tem elementos que eu não sou tão fã, mas que eu acabei gostando da história como um todo. E aqui, em The Beginning After the End, tem todos esses elementos, mas não foi tão atrativo pra mim, né? Não é uma parada que eu olhei e eu fiquei... Caraca, que insano, saltou os olhos, é uma maravilha, me arrepiei todinho aqui. Não teve isso, embora muitos comentários que eu acompanhei ali dos capítulos tiveram bastante gente falando que sentiram essas emoções. E tudo bem, cada um tem a sua escolha, cada um tem aquilo que gosta, aquilo que é chamativo, que faz valer a pena e tudo mais, só que não é pra mim. No entanto, como eu comentei e estou enfatizando isso desde o início e vou frisar mais uma vez aqui, não é ruim. Então eu me peguei em vários momentos ali terminando um capítulo e já querendo iniciar o outro, porque alguns capítulos ali tem o recurso do cliffhanger, que é aquela ponta solta que faz você conectar com outro capítulo e você não consegue ficar sem essa conexão, você precisa dela pra você entender, né, por que o desfecho terminou daquela forma. Então, o autor, pelo menos aqui, ele usa muito bem esse recurso e faz com que a gente fique instigado, né, tem esse ímpeto de querer continuar dentro da história. Então, como eu comentei, não é algo que é pra mim, eu não sou o público-alvo, claramente, mas a obra não é ruim, a obra é interessante. E olha que eu tô lendo, até onde eu li, é somente a superfície, é somente o início do negócio, é o estopim de tudo que vai vir a ser, que as pessoas falam que é muito bom, que tem um dos melhores protagonistas da história de Sekai, de fantasia e tudo mais, e eu nem cheguei aí ainda, e eu já reconheço que a obra é interessante, né? Então tem esse aspecto que me fez querer continuar. Sempre que eu terminava um capítulo, eu ia lá e, poxa, eu vou ler só mais um aqui porque tá muito interessante. Então eu reconheço que tem todo esse trabalho que faz com que o leitor queira ficar engajado ali na história, e isso é legal. E onde eu parei mais ou menos é quando ele conhece a Sylvia, que é, sei lá, é uma espécie de monstro gigante, é uma armadura gigante, eu não sei o que é, se é um demônio ou se... Enfim, é um bicho que tá dentro de uma fenda, de uma caverna. Aparentemente o Arthur foi o único, até então, que encontrou aquele local, porque a Sylvia quis que ele encontrasse aquele local. Falaram pelos comentários, tudo que eu tô falando aqui, muita coisa é pelos comentários, né? Mas pelos comentários falaram que agora é que ele vai ficar overpower, agora é que ele vai ficar fodão, né? Porque ele encontrou a Sylvia. O que ela é, o que ela faz, eu não sei.
sei. Mas enfim, falaram que vai ser muito interessante a partir de agora. E foi mais ou menos aí que eu terminei. Foi até onde eu li esse manhwa. E olha, cara, é interessante. Mais uma vez aqui, o fato de eu não ter curtido tanto assim, de eu não ter tido todos esses sentimentos explodindo dentro de mim, não é exatamente pela obra em si, mas é por todo o contexto ali. Mas eu reconheço que é uma obra interessante e é bem provável que eu assista os primeiros episódios ali do anime só pra ver como é que vai estar, né? Mais pela polêmica do que pelo conteúdo. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre The Beginning After the End, esse manhwa aí que as pessoas, a comunidade está muito ansiosa pela adaptação, e se você chegou até aqui, é porque é bem provável que você tenha gostado, então eu peço que você deixe o seu like aqui, porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando vídeos aqui pra esse canal, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixe aqui nos comentários o que você achou deste vídeo. Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê em um próximo vídeo, abraço!